Olá, eu sou o professor Antônio Moreira, coordenador do curso de Contábeis, Ciências Contábeis do Unisalesiano de Araçatuba. Neste 4º Congresso Internacional de Tecnologia e Educação, hoje nós temos a honra do palestrante, o Dr. Frederico Amaral. O tema da palestra é o impacto da auditoria digital nas empresas, minimizar erros e maximizar retornos. Dr. Frederico é advogado tributarista, autor de 2 livros, cofundador e CEO da empresa E-Auditoria Software S.A., cofundador da ABITRE, Associação Brasileira pela Ética no Tributário, criador do perfil empreendedor tributário. Por 15 anos, Frederico foi sócio de um grande escritório de advocacia, atuando principalmente no marketing jurídico e no departamento comercial. Desde 2008, dedica-se ao estudo da auditoria digital e da tecnologia aplicada ao empreendedorismo tributário. Bom, então é uma grande honra para mim, Dr. Frederico, estar aqui conduzindo essa palestra, e para nós do Unisalesiano é uma grande satisfação termos a honra de um tema que, de certa forma, digamos assim, é o futuro da auditoria, né? A gente vê essa auditoria sendo feita hoje através da tecnologia, drone, uma série de itens, e cada vez nós chegamos à seguinte conclusão: a era digital chegou e realmente tudo que nós vamos fazer, nós somos dependentes dela. Então, mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu vou apresentar, embora já se conhece, professora Cleide, que está aqui conosco e vai nos ajudar nesse trabalho. Professora Cleide, por favor. Boa noite, professor Moreira, boa noite, doutor Frederico. Muito grata por você ter aceitado, né, o nosso convite para participar do Congresso Internacional em Educação, né? Então, assim, eu acredito e sei, né, a gente tem já um contato já há algum tempo, que é também a sua área de atuação, né? Trabalhar também nessa parte educacional, trabalhar com todo o compartilhamento, né, das informações na área tributária. Então, assim, seja bem-vindo ao nosso congresso. Bom, primeiramente, dizer que eu me sinto muito honrado com esse convite. Muito obrigado, professor Moreira, professora Cleide, por me chamar e por me dar a oportunidade de compartilhar um pouco dessa minha vivência no mundo da auditoria digital, um tema tão relevante nos dias atuais, no que tange à proteção das empresas, né, e a maximização da carga tributária, porque a auditoria digital, ela funciona para as empresas tanto para protegê-las de riscos, quanto para evidenciar oportunidades não aproveitadas, evidenciar melhores opções tributárias. Então, é uma ferramenta que, se bem utilizada pelo profissional da contabilidade, pode fazer com que ele tenha um diferencial competitivo muito interessante aí no mercado, apresentando soluções inovadoras para os seus clientes, dando muito conforto e segurança, né, para eles na condução dos seus negócios, e podendo gerar estudos e insights que realmente sejam estratégicos para as empresas. Sim, e assim, todo esse know-how, né, adquirido tanto na área tributária quanto na área tecnológica, faz todo sentido, né, para as organizações. As organizações, a partir da pandemia, a partir de todo esse processo que houve essa aceleração das informações, dados, né? Então, assim, os dados estão cada vez mais gerando mais dados e tem que ser muito bem controlado, né? Então, a auditoria, ela vem para isso, né? Então, assim, é uma área que eu sou apaixonada,
né, trabalho esse conteúdo com os alunos acadêmicos aqui do curso de Ciências Contábeis do Unisalesiano. Inclusive, nós fizemos, né, um trabalho, né, professor Moreira, né? Nós fizemos essa parceria já lá durante a pandemia, fizemos um trabalho bem bacana, os alunos gostaram muito, né, de estar desenvolvendo na prática, né, através de todo esse processo tecnológico que foi permitido, né, o nosso conhecimento de tudo isso que vem ocorrendo aí com as informações na auditoria, para desenvolver em sala de aula. Então, para que eles saiam daqui preparados já com essa nova visão aí do mercado de trabalho. Ok. Então, agora sim, né? Sim. Podemos deixar que ele nos dê toda a sua habilidade no assunto, treinamento, para que os nossos alunos possam realmente aproveitar muito o assunto em si. Ótimo, ótimo, vamos lá. Eu preparei uma breve apresentação e eu resolvi focar em 2 pontos-chave aqui. Eu resolvi focar a auditoria digital. Na primeira parte, eu vou falar sobre as regras fiscais e como que a gente pode usar a tecnologia para ajudar que o nosso cliente ande mais seguro e ande com mais competitividade. E na segunda parte, eu vou abordar um tema que eu considero muito relevante, vide que as empresas realmente aí estão sofrendo, a gente teve casos recentes de autuações aí gigantescas, né? Pelo envio incorreto das informações à fiscalização. Então, na segunda parte, eu vou abordar como que nós podemos fazer uma malha fiscal simulada dentro do nosso escritório para que o nosso cliente possa se antecipar, né, a uma eventual verificação por parte do fisco, porque quando a gente fica sabendo disso por parte do fisco, a gente toma um susto. A gente acaba, né, tendo pouco tempo para agir, ou para responder, ou para retificar informações. E quando a gente detecta esse problema antecipadamente, ou antes da transmissão, ou antes de ocorrer uma malha, uma notificação, nós temos tempo para mapear direitinho esse processo, para que a gente possa investigar as causas raiz, determinar um plano de ação e estabelecer um controle para que aquele erro não volte a acontecer. Então, eu vou compartilhar minha tela e falar desses temas, de como que a auditoria digital pode realmente ser importante na atuação profissional de vocês, como um diferencial competitivo e como uma forma de vocês estarem mais estrategicamente junto aos clientes de vocês. Vou compartilhar aqui. Bom, primeiramente, deixa eu me apresentar, né? O professor Moreira já me apresentou, mas falando um pouquinho da minha história, pessoal, eu sempre atuei na área tributária e sempre atuei com análise. Mas nos idos de 2007, 2008, eu vi que a fiscalização começou a ficar muito apertada para as empresas, principalmente em virtude da chegada do projeto SPED, da crescente informatização que o fisco estava passando. E aí, isso começou a colocar a gente numa situação de desvantagem muito grande em relação ao fisco, porque quando a gente ia fazer uma defesa fiscal, ou quando a gente ia fazer uma revisão ou uma análise, a gente demorava, às vezes, meses para fazer a análise daqueles documentos, e mesmo assim não conseguia olhar tudo, tinha que olhar para a amostragem. E aí a gente começou a perceber que as autuações começaram a vir eletronicamente, né? Por exemplo, fiscalizações de estoque, com empresas que movimentavam milhares de itens, elas eram feitas muito rapidamente, porque começou a ter aquela tecnologia, até então, naquela época, né? As empresas transmitiam o Sintegra e estava começando a haver a migração para o SPED, só que a gente começou a ficar muito lento e muito caro para ser contratado, né? A gente como profissional. Porque, obviamente, se você vai trabalhar manualmente, o que vai acontecer? Você vai precisar de uma equipe grande e você vai precisar de muito tempo. Isso é caro. E quando você faz com tecnologia, é o que está acontecendo com a Receita Federal. O que acontecia antigamente? Com as estaduais também, né? Antes você tinha uma linha de corte, porque você tem o custo do auditor fiscal, e esse custo do auditor fiscal, muitas vezes, fazia com que não se fiscalizasse pequenas empresas, porque não compensava. O crédito tributário que você ia achar, muitas vezes, era inferior ao custo que você tinha
para manter aquela fiscalização, porque era um trabalho manual. Hoje em dia, o que aconteceu com a tecnologia? A nossa linha de corte foi lá para baixo. Então, a fiscalização já está conseguindo fazer isso eletronicamente com um custo, porque é a máquina que faz, é o robô que faz, e ela começa a fazer as malhas eletrônicas e começa a colocar as empresas no radar da fiscalização. Vide as fiscalizações, as malhas que tivemos esse ano aí no Simples Nacional, onde, com cruzamento simples de informação, através da receita bruta das notas fiscais eletrônicas, comparado com a receita bruta declarada pelas empresas, se detectou ali divergências e, obviamente, dezenas de milhares de empresas foram notificadas aí pela fiscalização. Porque isso é uma coisa lógica, né, gente? Quando a gente emite uma nota fiscal eletrônica, o governo já tem essa informação lá. Então, antes do consumidor já ter, né, ela já bateu lá no governo para ser autorizada, então ele já tem essa informação e ela vai acumulando essa informação. Como eu transmito as minhas informações no mês posterior, no segundo mês posterior, depende, ou no ano seguinte, né? O que acontece? Quando essa informação vai para lá e chega nos computadores da Receita, o que já tem esperando? Já tem, por exemplo, todas as informações da nota fiscal. Então, se nas notas fiscais eu somo que a minha receita bruta é de R$100 mil, adianta eu tentar declarar 80? Não adianta, né? Se eu recebo no Pix, se eu recebo no cartão uma determinada quantia, adianta eu não emitir documentos fiscais? Não adianta, porque a fiscalização vai saber desse dado e vai cruzar as informações. Então, a questão da tecnologia começou a chegar na minha vida dessa forma. E quando eu vou fazer alguma coisa, sabe, professor Moreira e professora Cleide, eu acho que a gente tem que ser all-in, né? A gente tem que entrar de cabeça, porque não adianta a gente tentar dispersar a nossa energia e o nosso foco. Então, eu resolvi me dedicar a esse mundo da tecnologia. Foi uma decisão difícil, mas, enfim, aí eu comecei a entrar nisso de cabeça e realmente me apaixonei, porque vi o que a gente pode fazer pelas empresas, vi o quanto de problema que a gente pode evitar e o quanto de oportunidade que a gente pode evidenciar. Então, a partir de aí, lá se vão 15 anos que a gente fundou a auditoria, que a gente, né, 15 anos do nosso CNPJ, mas antes disso a gente já começou a fazer o pré-projeto e tal, e a partir de então eu tenho me dedicado a isso, né? Vamos lá. Eu queria falar primeiro da auditoria digital voltada à classificação fiscal de mercadorias, porque eu vejo que é um erro muito comum nas empresas e vejo que os profissionais da contabilidade podem ajudar bastante as empresas nesse aspecto, sim, desde que tenham tecnologia para isso. E isso pode ser um grande diferencial de vocês, tá? Inclusive, é um diferencial não só para vocês apontarem oportunidades, mas para você proteger a empresa de vocês. Inclusive, contra a abordagem de consultores externos. Amanhã vocês vão ter escritório de contabilidade. As empresas de vocês muitas vezes vão ser abordadas por consultores externos oferecendo alguns trabalhos, algumas coisas nesse sentido, muito voltados com a classificação fiscal de mercadorias. E muitas das fraudes tributárias a gente sabe que estão aí, né? Empresas que falam que um produto não é tributado quando ele toma crédito quando não pode tomar, enfim. E as fraudes que acontecem no mercado normalmente acontecem muito por aí. Então, quando você já se posiciona para o seu cliente fazendo esse tipo de serviço, auxiliando o seu cliente nisso, desde que você tenha tecnologia, obviamente, porque fazer isso manualmente é praticamente inviável, né? É impossível, vou falar, de fazer isso para os seus clientes e ainda cumprir com todas as obrigações, mas é uma coisa excelente, né? Então, assim, essa apresentação, o que a gente vai fazer basicamente, né? A gente tem um banco de dados montado, né, com NCM SESH, mais, acho que são 38 dados, 38 informações fiscais relacionadas ao cadastro de mercadoria, né, que determinam a tributação. Quando isso aqui está errado, teu cliente ou vai recolher a menor ou vai recolher a maior. Em qualquer caso, é ruim. Por quê? Se ele recolhe a menor, o que vai acontecer? Ele deixa de pagar os tributos, né? E aí ele vai, primeiro, se expor à fiscalização, porque se a fiscalização tem o que deveria ter sendo tributado e ele não recolhe, ele está sujeito a cair numa ação fiscal, numa malha, enfim, e aí atrair a fiscalização para dentro da sua empresa. E outro estilo, uma coisa muito danosa que acontece, por coincidência, eu hoje estive com um cliente meu que estava me relatando isso, numa antiga empresa que ele teve, onde ele recebeu uma autuação fiscal totalmente inesperada e que acabou por culminar no fechamento desse negócio, no negócio mais antigo que ele tinha. Mas por quê? Porque ele estava tributando errado, não por má fé, mas por desconhecimento. Então, quando você deixa de tributar,
você acha que você está tendo um lucro que você não está tendo, não é verdade? Você assume compromissos financeiros que você acha que pode assumir, mas, na verdade, você não pode, porque você está deixando de pagar tributos. E quando você recebe aquela cobrança no momento futuro, você já não está esperando aquilo e, muitas vezes, você já está endividado ou você já está com a sua margem no limite. Então, aquilo prejudica bastante. Então, tributar certo é muito importante para você crescer com bases sólidas, né? Não adianta a gente tentar crescer numa ilusão, porque isso lá na frente pode cair e aí derruba a sua empresa. E quando a gente recolhe a maior, aí é muito ruim também, né? Porque a gente perde competitividade. Quer dizer, se meu concorrente está tributando corretamente, né, e não está entregando dinheiro de graça para os governos, né, sem necessidade, obviamente, ele está mais enxuto, ele pode ter um preço mais competitivo, ele pode, obviamente, alavancar no mercado muito mais do que eu. Né? E outra coisa, eu deixo de investir no meu negócio, porque eu estou desviando o dinheiro sem necessidade para pagamento de tributos, ao passo que eu poderia estar investindo em pessoas, poderia estar investindo em tecnologia, poderia estar investindo em estoque, poderia estar investindo em marketing, e não estou. Né? Então, a classificação fiscal de mercadorias, quando você ajusta essa base, eu não estou falando aqui de economizar tributos, eu estou falando de recolher certo. Muitas vezes a gente entra em umas empresas para verificar o que está acontecendo e a gente descobre que, na verdade, ela está deixando de pagar. Né? Então, na verdade, não estamos reduzindo, nós estamos só nem aumentando, né? Isso não é aumentar, isso é acabar com o passivo oculto que existe lá dentro. Né? E outras vezes, muitas vezes, aliás, a gente descobre que as empresas estão pagando desnecessariamente. E como é que a gente pode fazer isso? Na base cadastral dos seus clientes, eu gosto muito dessa figura aqui, porque é como eu costumo enxergar o cadastro de itens das empresas. Tá? Imagina esse jardim aí, é o cadastro de itens com os produtos aí e suas respectivas classificações fiscais. Cheio de buracos, cheio de falhas, cheio de imprecisões. Né? Então, normalmente, essa aqui é a realidade da maioria das empresas. É isso que a gente encontra no mercado. E quando a gente trabalha a classificação, a gente pode fazer isso por elas, a gente pode deixar esse jardim delas liso, essa parametrização do sistema dela perfeita, para que ela emita a nota fiscal corretamente, nem pagando a mais e nem pagando a menos. Agora, você tem que fazer a parametrização, e aí que eu falo, galera, que isso é uma oportunidade para vocês no mercado de trabalho, porque isso, inclusive, pode levar os honorários contábeis, né, o valor dos honorários contábeis, ou pode ser um serviço adicional a ser incluído no contrato de prestação de serviço. Porque se você não faz a manutenção dessa base, o que acontece? Se eu vou lá, trato do meu jardim, nunca mais cuido dele, ele volta ao que era antes. É simples assim. As empresas fazem muito disso também. Elas vão lá, dão entrada na mercadoria, faz aquilo uma vez e nunca mais volta naquilo. Aquilo fica lá anos e anos e anos, com a NCM que não existe mais, com uma tributação que já mudou há muito tempo, com um tratamento tributário completamente equivocado. E por quê? Porque é muito trabalhoso fazer isso. Com tecnologia, não. Porque isso que é legal, você fazer a auditoria digital, que é o método da fiscalização, você traz esse método para dentro do seu escritório e aí você consegue dar esse tratamento célere, ágil, ao cadastro de produtos, né? Muito bem. Aqui, só para vocês entenderem como é que a gente construiu essa tecnologia, a gente, em 2022, recebeu um investimento de um fundo de investimento que veio na empresa, aportou capital e assumiu o controle da companhia a partir de então, né? E estava na tese de investimento começar a adquirir outras empresas. E a nossa primeira operação, que agora já nossa empresa faz parte do grupo, é o Grupo Mendes, que faz há 16 anos aí de Ribeirão Preto o serviço de classificação fiscal de mercadorias, uma base gigantesca de dados, com cerca de 40 milhões de produtos cadastrados, tá? Com código de barra, com tudo certinho, e toda a parametrização fiscal das 27 unidades federativas, não só do produto, mas também com todas as nuances de operação, né, de estado para qual estado, se tem tratamento, se tem convênio, protocolo, enfim,
tem uma base gigantesca, são 190 bilhões de regras combinadas. Se a gente pegar todas as regras de todos os produtos, de todos os estados, multiplicar, dá 190 bilhões de regras combinadas diferentes que a gente tem. E a auditoria digital faz o quê? Ela se serve dessas informações para cruzar dados. Então, você pode fazer isso pelo seu cliente. Você pode pegar o cadastro de itens do seu cliente, cruzar com essa base de dados e comparar a tributação que ele está aplicando em determinados itens. E mais, depois que você fizer esse saneamento, a gente pode fazer isso, você pode ligar uma automação que faz isso sozinho todo dia, porque vocês sabem que as normas tributárias, elas são extremamente rápidas, né, nas suas alterações. Então, é frenético o ritmo de alteração de normas tributárias que a gente tem no nosso país. E você pode ligar aí no seu escritório um robô que ele vai fazer esse cruzamento todo dia com a base do seu cliente, comparar com a base mãe, que é essa base que eu estou falando aqui, ver se teve alguma alteração nessa base que vai impactar no produto que aquele seu cliente vende. E olha que fantástico você poder ser o portador dessa notícia para o seu cliente, ligar para ele ou então já ter uma integração com o sistema dele que fale o seguinte, olha, esse produto, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, né? Vamos supor, você está atendendo uma loja de conveniência, aí ele fala assim, ó, essa goma de mascara aqui que a gente está, que você comercializa, o tratamento tributário dela mudou. A partir do mês que vem vai ser esse, não é mais aquele. Imagina que legal você, como contador, cuidar da legislação tributária para o seu cliente, não é? Então, é um baita diferencial, sem contar que você está protegendo ele de possíveis riscos e que você está levando competitividade para ele. Por quê? Porque você está evitando que ele pague tributos desnecessariamente. Esse aqui, então, é, por exemplo, um exemplo da ferramenta, que é o monitoramento fiscal. O monitoramento fiscal é exatamente esse serviço, é um serviço de auditoria digital que você presta para o seu cliente para que você verifique se a tributação dos itens que ele está vendendo está correta ou não, se o tratamento tributário está corretamente parametrizado no sistema ali que ele utiliza nas suas operações, né? Então é isso, é você se posicionar como guardião das normas. E você pode fazer isso no seu escritório como? Você vai lá, é um processo relativamente simples com tecnologia, né? Você personaliza os dados, você importa os itens do seu cliente, cria a base personalizada do seu cliente e depois começa a disparar as atualizações para ele. Isso o que faz? É o sistema de auditoria digital que faz isso por você. Você só faz a parametrização inicial, depois liga o botãozinho, ó, automático, e pronto. Aquela atualização já está vindo em nome do seu escritório para o seu cliente. Um baita exemplo de como que você pode utilizar a tecnologia para se diferenciar no mercado. Aqui a gente tem, como exemplo, tá, gente, ilustrativo para vocês, algumas telas aqui do jeito que a gente tem, trabalha, como que a gente pode fazer a classificação, enfim, você pode gerar dashboards para o seu cliente, olha que legal, como que gera valor. Como que está a classificação dele, o que você já trabalhou, o que falta trabalhar, o que está em análise, como que aquilo está se comportando, quantas alterações que a gente teve nos últimos 30 dias, enfim. E você consegue gerar uma planilha enorme, com muitos campos, muitas coisas, assim, mostrando aí que você tem realmente tecnologia do seu lado e potencial para trabalhar. Essa é a primeira parte que eu queria comentar com vocês, um viés de auditoria digital que eu acho muito legal. O outro viés de auditoria digital, que eu acho muito interessante da gente tratar aqui também, é o viés de cruzamento de dados, cruzamento de informações acessórias, entre obrigações acessórias. Essa notícia aqui saiu, aquele cruzamento que a Receita fez com as empresas do Simples Nacional, que eu falei anteriormente, onde, através da apuração da receita bruta das notas fiscais eletrônicas, né, dos documentos fiscais eletrônicos, ela apurou esse valor, comparou com o que as empresas declararam no PGDAS e não bateu. Teve diferença. Então, está a notícia aí, né? E esse aqui é uma telinha do software que a gente desenvolve, que faz exatamente a mesma análise e aponta exatamente o mesmo resultado. Então, o profissional da contabilidade que tem essa tecnologia do seu lado, ele pode fazer isso pelo seu cliente, né? Porque, obviamente, quando acontece uma coisa dessa, a reação natural das empresas é falar, pô, mas por que você não me avisou? Por que a gente não sabia que isso estava acontecendo? Né? Porque nessas horas
E se você conseguir se antecipar e se posicionar aqui, você pode se proteger, obviamente, porque eu acho muito importante, eu como profissional, a gente sabe das responsabilidades que existem aí, né, na profissão da contábil, e se a gente conseguir se posicionar e comunicar para o nosso cliente essas falhas, a gente se protege de vários problemas, ou clientes que queiram arranjar, né, confusão com a gente e queiram imputar alguma responsabilidade indevida. Mas aqui eu estou dando um exemplo onde você consegue demonstrar e se antecipar e fazer o mesmo cruzamento que a Receita faz, idêntico, centavo por centavo. Tem até um vídeo meu no YouTube que eu fiz junto com um colega daqui da empresa, onde a gente pegou uma notificação real de uma empresa, né, que a gente atende, atendida, aliás, por um contador, né, que é cliente nosso. Ela recebeu e aí ele mandou para nós e a gente pediu, manda a documentação para a gente conferir. E a gente rodou e fechou os centavos. A mesma coisa que a Receita fez, um software poderia ter feito e evitado esse tipo de problema, que a empresa poderia ter feito uma denúncia espontânea, alguma coisa nesse sentido, e regularizado sua situação. Então, eu queria comentar com vocês como que essa tecnologia de auditoria digital vai ser importante para vocês, principalmente nesse momento aí de reforma tributária. Porque a gente tende a ter as apurações pré-preenchidas, a gente tende a ter menos apuração, vocês concordam comigo? Né? A promessa é essa, né? Que a gente não vai precisar fazer todos esses cálculos para ficar apurando tributos, né? E a gente vai ter mais conciliação. E nesse ambiente onde a gente tem mais conciliação e menos apuração, a gente pode se posicionar como profissional que vai fazer várias verificações no dia a dia do nosso cliente. A gente pode verificar se o tributo foi recolhido corretamente, se o crédito apropriado está correto, se tem algum lançamento incorreto, se existem algumas obrigações acessórias que estão inconsistentes, a gente pode adotar esse procedimento, porque a gente não vai confiar cegamente em tudo que vem do governo, a gente vai precisar fazer um double check. É muito aconselhável que vocês façam esse double check e demonstrem, evidenciem isso para o seu cliente, que você é o profissional que está fazendo esse tipo de verificação. Então, a auditoria digital, gente, eu defendo bastante esse método. Por quê? Primeiro, porque é um método que a própria fiscalização usa. Se você entrar no site da Receita, está lá escrito, cara, a gente usa a auditoria eletrônica para levantar os dados. Então, se eles usam esse método, por que eu vou tentar usar um método diferente? Se ele tem essa arma, por que eu vou tentar usar uma arma pior? Eu tenho que tentar usar uma arma, no mínimo, que chegue perto. Mesmo assim, a gente não consegue chegar tão perto, porque ele tem a base de todos os contribuintes. Então, ele consegue analisar, o fisco analisa a cadeia, né? Ele analisa os fornecedores, ele analisa os meus clientes, ele analisa todo aquele ecossistema. A gente consegue analisar a nossa realidade, ou a empresa que a gente atende, mas tá bom, já é alguma coisa. A gente já consegue prevenir bastante coisa e a gente já consegue apontar bastante oportunidade. Segundo, é um método que usa arquivos eletrônicos, então um método extremamente rápido, exatamente por conta disso, um método extremamente preciso e um método extremamente abrangente. O que eu quero falar com isso? Na auditoria manual, a gente consegue trabalhar por amostragem. Vocês concordam comigo? Imagina que você está atendendo um supermercado, que, como tem clientes aqui, vamos supor, tem um supermercado que tem 120 filiais, tem 1.500 pontos de venda e tem várias lojas 24 horas, gigantes, hipermercados. Você imagina a quantidade de documento fiscal que é emitido diariamente e quando você pega uma nota fiscal ao consumidor eletrônica por exemplo, de um supermercado, ela é grande, né? Porque a dona de casa, quando faz a compra do mês, ela coloca lá dezenas de itens na mesma nota, né? Então, imagina você pegar nota fiscal ao consumidor eletrônica por nota fiscal ao consumidor eletrônica, analisar item a item para ver se a operação está correta, de todas as notas do dia, de todos os itens que ele vendeu, fechar isso aí no mês. Impossível de fazer isso. Quando você vai fazer uma coisa dessa, tem que trabalhar necessariamente por amostragem. E a auditoria digital, não. A auditoria digital, você trabalha 100% da informação. Eu costumo brincar que é a diferença da pesquisa para o censo, né? Quando a gente trabalha manualmente, a gente trabalha uma pesquisa. Quando a gente faz auditoria digital, a gente faz o censo, é a totalidade das informações, né? É assim que funciona. Muito bem. Para que eu vou utilizar a auditoria digital? É para eu entregar para o meu cliente o relatório?
Não. A auditoria digital não é para o seu cliente. A auditoria digital é para você, que é o profissional da contabilidade atuar. Ela serve para você, assim como uma ressonância magnética serve para o médico. Se você for lá fazer uma ressonância magnética, sair da clínica de diagnóstico por imagem, com aquela imagem na mão, o que isso resolveu o seu problema como paciente? Nada. Por quê? Porque você não entende daquilo, você não sabe operar. Agora, para um médico, é ótimo, porque através desse exame eletrônico, ele vai olhar o que está acontecendo com você e, a partir daquele momento, ele vai prescrever um tratamento. É o que você tem que fazer com o seu cliente. Então, como é que você pode fazer? Se você vai pegar as obrigações do seu cliente, as notas, enfim, várias informações, vai aplicar esses cruzamentos, essas malhas, aquilo vai te dar um resultado. A interpretação desse resultado vai fazer você priorizar determinados problemas que são mais urgentes de corrigir, vai fazer você ser sniper na sua atuação, porque você vai certinho ali no que está acontecendo. Então, esse diagnóstico faz com que você seja preciso e seja muito eficaz na sua atuação profissional. Então, a auditoria digital serve para te guiar. O que eu tenho que melhorar? Quais processos que eu tenho que melhorar no meu cliente? Então, você faz um processo rápido de diagnóstico, né? Fez um exame de sangue, entregou para o médico, você tem um monte de indicador ali, né? Para ele ver se a sua glicose está alta, seus hormônios estão legais, se tem algum problema no fígado, enfim, tem aquele monte de exame que eles pedem para a gente. E aí o médico vai lá, bate o olho naquilo, fala, opa, aqui está legal, opa, mas aqui a gente tem que tomar cuidado, então nós temos que fazer vou te receitar um remédio, vou te receitar mudar de hábito, não é assim que ele faz? E você vai fazer a mesma coisa. Opa, isso aqui está acontecendo aqui na sua empresa, ó, a gente está com algum problema no processo, por exemplo, de entrada de informação. Quem faz a entrada de informação aqui na sua empresa? Deixa eu treinar ele. Ou então, vamos capacitar alguém para fazer isso direitinho, vamos melhorar o processo. Ou então, ó, o seu software está gerando informação errada, porque eu conferi, o seu colaborador está lançando certo, e na hora da gente gerar a obrigação acessória, essa obrigação acessória está gerando com um erro, apesar do input estar certo no sistema. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que interagir com a empresa de tecnologia correspondente para que ela acerte a geração dessa obrigação acessória, que muitas vezes a gente manda que você nem está sabendo. E às vezes a gente tem que interagir com o fornecedor, porque às vezes a tributação vem errada lá do fornecedor, está equivocada, a gente vai ter que entrar num acordo com ele, ou falar, não te compro mais, enfim, e a gente tem que acertar isso, porque não adianta, eu não vou ser solidário, não vou trazer isso para cá. Depende do tipo de erro que você achar, mas entende que você consegue ir fazendo um plano de ação e melhorando a segurança do seu cliente. Então, um dos erros que as pessoas cometem com a auditoria digital, que eu vejo e que é muito comum, é achar que quando você faz aquele laudo, aquilo ali é o fim. Não, aquilo não é o fim. Aquilo é o início do trabalho. É igual você falar assim, não, eu já fiz exame de sangue, estou curado. Não, peraí, exame de sangue serve para você começar a descobrir os problemas, o tratamento vem depois. Então, a auditoria digital, por exemplo, eu me especializei nisso, né? A minha empresa, ela fornece para profissionais da contabilidade, para profissionais de auditoria, para profissionais de consultoria, esse laudo eletrônico para ele se embasar na sua prestação de serviço. Entende? Então, é uma coisa interna, é uma coisa para você usar no seu dia a dia e você melhorar o risco do seu cliente e o seu risco também, enquanto profissional da contabilidade. Os níveis de auditoria digital, galera, como que a gente pode trabalhar? Eu vou falar rapidinho para vocês aqui. Primeira coisa, a gente começa a analisar o mais básico. Como é que funciona isso? Análise estrutural. A análise estrutural é aquela análise de layout mesmo, sabe? De guia prático do SPED. É aquela análise. Então, a gente vai correr campo a campo, registro a registro, bloco a bloco, verificando cada regrinha e aplicando para ver se está preenchido, se não está preenchido, se o formato está correto, se está puxando um dado válido de alguma tabela interna ou externa, se o registro está duplicado, não está duplicado, se deixou de ser informado, se existe alguma coisa condicional que deveria gerar alguma informação e não está sendo gerada. Então, são milhares de verificações que são feitas em cada layout de cada obrigação acessória. Depois, a gente tem as inconsistências. Quando a gente fala em inconsistência, a gente começa já a mexer com cálculos, né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, um registro pai que consolida informações e verificar com a soma dos registros filho. Exemplo, total da nota somando com os itens da nota. Será que está batendo? A soma dos itens está batendo com o total da nota? Um exemplo claro, assim, fácil.
né? Será que por exemplo, o meu saldo de inventário apurado em 31/12 está batendo com o inventário declarado pela empresa? Por exemplo, eu apurei que a empresa chegou no final do ano com 10 unidades do produto. A empresa declarou 8 unidades do produto. Ora, se a fiscalização cruzar, porque ela vai chegar num saldo de inventário apurado de 10, ela vai ver que a empresa declarou 8, o que ela vai presumir? Que ela vendeu 2 sem nota, omissão, né? De saída, sonegação fiscal. E aí já vem multa, né? Depois você que se defenda. Então, é o tipo de coisa de inconsistência que a gente faz. Arquivos do mesmo tipo. O que é isso, galera? Quando você olha um arquivo, por exemplo, do SPED, e você olha ele isoladamente, você pode falar, olha, está perfeito esse arquivo. Então, vamos supor, eu peguei um arquivo de março e olhei, esse arquivo de março está legal. Aí depois eu pego isoladamente um arquivo de abril. Aí eu olho e falo assim, esse arquivo também está legal. Mas se eu pegar o arquivo de março e encadear com o arquivo de abril, eu posso descobrir que tem uma falha, às vezes coisas bobas, por exemplo, sequência de nota. Se eu terminei março com a nota número 100, eu deveria começar abril com a nota 101. E aí você pega, às vezes, arquivos, isso acontece, tá, pessoal? Termina com a nota 100 e eu começo com a nota 104. Ora, cadê a 101, 102 e 103? O que aconteceu com elas? E se eu olhar abril isoladamente, eu não tenho informação anterior, então eu não sei, né, qual foi a última nota do mês anterior. E se eu olhar março também aqui, eu não sei qual que foi a nota seguinte, eu vou achar que está tudo bem. Então, encadear arquivos do mesmo tipo são verificações dessa, que a gente vai fazendo o sequenciamento da informação para que ela fique coerente. Arquivos diferentes, essa receita faz demais. É esse cruzamento que eu acabei de falar de vocês. Ela está cruzando o quê? Nota fiscal eletrônica com declaração do Simples. Ela vai cruzar DCTF com PERDECOMP, com FD Contribuições, sabe? Esse tipo de coisa. Ela vai cruzar, por exemplo, a ECD e a SF com a FD, com todas as FD contribuições e com todas as FDs ICMS e IPI do ano anterior. Ela começa a cruzar esses arquivos de tipos diferentes que trazem informações comuns. Então, por exemplo, vamos analisar a receita bruta. Ora, se eu pego todos os SPEDs fiscais, vamos falar SPED fiscal, vamos supor nessa loja aí que tem 100 estabelecimentos, tá? Uma matriz, mais 99 filiais. Ora, são 100 SPEDs fiscais por mês, 1.200 SPEDs fiscais por ano. A soma desses 1.200 SPEDs fiscais, na receita bruta da empresa, tem que equivaler à receita bruta que eu declarei na minha ECD do ano subsequente. Não é uma coisa lógica? E vocês não têm noção da quantidade de erro que dá nisso aí. Mas muito erro. E é na hora a Receita notifica as empresas, porque ela pega lá, essa empresa declarou que faturou 100 milhões aqui na ECD dela, e eu somei os SPEDs fiscais, FD, ICMS e IPI dela, ou a FD Contribuições, e descobri aqui que ela, na verdade, faturou 103 milhões e 500. Cadê os outros 3 milhões e 500? Por que está dando essa diferença? Então, é um cruzamento bastante interessante de se fazer. E isso aqui, galera, que eu acho que é o mais legal que a gente está começando a fazer agora, é você fazer auditoria digital para análises preditivas. O que é isso? É você ter uma base de dados passada, onde você tem todo o comportamento do seu cliente, e a partir desse comportamento do seu cliente, você consegue fazer projeções futuras. E onde que vocês podem prestar assessorias magníficas nesse momento de transição da reforma tributária, porque o seu cliente, ele vai ficar angustiado. Qual o caminho que eu tomo? Eu tenho um benefício fiscal que vai acabar? Como é que vai ficar a minha tomada de crédito, a minha geração de crédito? Onde que está o meu mercado consumidor? Será que eu estou muito longe dele? Será que eu tenho que ir mais para perto? O que tem que acontecer aqui? E aí a gente pode começar a simular cenários para ele. E, obviamente, usando a inteligência artificial, a gente consegue pegar toda a massa de dados do passado, verificar qual que é o produto que mais vende, onde que é o maior mercado consumidor, quem são os principais fornecedores, enfim, vários dados. E esses dados a gente começa a analisar. Então, começa a criar cenários. Vamos falar uma coisa. Seus fornecedores são todos do Simples. A não ser que eles recolham IBS, CBS por fora, você vai, obviamente, ter uma queda no aproveitamento de crédito. Vamos fazer um cenário aqui se você não mudar de fornecedor. E, às vezes, nem é tão fácil mudar de fornecedor, né, gente? Porque, às vezes, a empresa trabalha com um fornecedor específico ali.
e isso, às vezes vai ter que envolver aí uma conversa com o fornecedor para a gente poder fazer a opção tributária em conjunto, porque de repente você vai ver que é inviável continuar comprando dele se ele não, obviamente, destacar todo o crédito que você vai precisar. E aí você começa a auxiliar o seu cliente nessas análises preditivas. Então, são vários tipos de análise que a gente pode fazer aí dentro. E por fim, que eu estava falando com vocês, ora bolas, se eu já estou analisando todos os dados da empresa, se eu já estou com tudo ali dentro, e por que eu preciso só achar problema? Por que eu não posso achar uma notícia boa para dar para o meu cliente? Concorda? A gente pode achar notícia boa também, porque uma vez que os dados estão ali, as fórmulas já estão montadas, né? As coisas já estão à disposição, então nós podemos nos posicionar como profissionais que buscam competitividade para quem está trabalhando conosco também. Não é só mandar guia para pagar, não é só mandar notícia ruim, não é só resolver problema. É muitas vezes trazer coisas que vão beneficiar as empresas, né? Então, em oportunidades tributárias, a gente pode pegar créditos tributários. Então, por exemplo, descobrir que o meu cliente farmácia está pagando PIS e COFINS sobre medicamento que é monofásico. Ora, vamos acertar isso aqui e vamos recuperar o que ele pagou no passado, né? Aqui não estou falando de tese tributária louca não, tá, gente? Estou falando de revisão fiscal. Não é ir contra o sistema, não. É detectar situações onde houve pagamento indevido efetivamente. Classificação fiscal de mercadoria, como eu já falei com vocês, que é excelente. Você pode cessar agora, daqui para frente, né, o pagamento dessa mesma farmácia. Você vai entrar e vai falar, não, vamos corrigir sua base, daqui para frente você não vai mais pagar PIS e COFINS sobre a venda desse medicamento. Auditoria de estoque, a gente pode fazer. Então, né, a gente pode fazer diagnóstico prévio. São várias oportunidades que a gente pode fazer. Diagnóstico prévio, que eu falo, é para vocês conquistarem clientes, fecharem contratos. Então, você pode levar uma expectativa do que você vai fazer para eles, né? Deixa eu ver como é que está a emissão das suas notas, deixa eu ver como é que você está em termos de classificação fiscal, deixa eu ver como é que você está em termos de segurança, e aí você pode, no seu processo de atendimento a novas empresas, né, procurando ali aumentar a carteira do seu escritório, você pode fazer esse diagnóstico que apoia o fechamento. E uma coisa aqui que eu vou sair um pouquinho da caixa, pessoal, uma vez que vocês têm dados riquíssimos nas mãos, e aí eu acho muito legal vocês terem essa consciência, vocês têm a vida da empresa na mão de vocês, né? Vocês têm todas as informações para tirar um monte de informação. E eu acredito muito no papel estratégico do profissional da contabilidade, acredito demais. Se o meu contador me liga para me dar uma boa notícia, para falar que examinou as minhas contas, mesmo que não tenha nada a ver com a atuação dele, não é um assunto contábil, mas é um assunto dele ser o meu consultor estratégico. Então, por exemplo, duas oportunidades que a gente pode levantar aqui. Exemplo, custo financeiro. A gente pode detectar eletronicamente várias situações, endividamento, câmbio, caixa disponível, antecipação de recebível. Então, por exemplo, meu cliente exporta muito. Será que ele está fazendo o melhor câmbio? Ah, mas Fred, eu não entendo de câmbio. Sim, mas procura um fornecedor mais legal para ele. Né? Hoje, se você não fizer leilão de banco, vocês sabem bem disso, né? Quando você começa a fazer leilão, os caras começam a baixar. Quem sabe não tem alguém disposto a ter uma oferta melhor para o seu cliente? Gestão de caixa, às vezes tem caixa disponível, cliente, dinheiro parado, às vezes tem dívida, a empresa entrando em conta garantida, né? Pagando juros altíssimos. Quem sabe não troca essa dívida por uma dívida mais barata, quem sabe não aconselha ele a fazer uma antecipação de recebível para reduzir esse custo financeiro. Isso mostra carinho, isso mostra zelo com a empresa que a gente está atendendo, e vocês têm essas informações com todos os dados que vocês têm, a auditoria digital pode evidenciar isso para vocês. Outra coisa boba, gente, isso aqui é bobo, portabilidade energética. Tem um monte de fazenda solar, lá para o Nordeste tem um monte de fazenda eólica, produzindo energia limpa, e no mercado de baixa tensão, você pode fazer uma portabilidade igual você faz da Vivo para Claro, da Claro para TIM, e você pode escolher. Eu já fiz aqui para casa, já fiz para todo mundo lá da empresa, um monte de gente faz. Então, assim, eu até coloquei no sistema um buscador de fornecedor e comparador de preço. Então, por exemplo, você chega e fala assim, qual que é a tua conta? R$3.000 por mês. Ó, tem um fornecedor que está te propondo aqui economizar R$8.000 por ano aí. Quase três contas a menos por ano. O que precisa fazer? Precisa fazer troca de contrato. Peraí que eu vou te botar em contato com ele. Pronto.
Você fez uma parada dessa, você já se mostrou que é estratégico, você só indicou um fornecedor, não foi mais nada. Entende? Então, a auditoria digital pode levantar essas situações e pode te fazer ganhar ponto junto ao seu cliente, né? Fidelizar o teu cliente, tornar ele mais próximo de você, você se tornar uma pessoa mais essencial ali na vida dele, sabe? Mais presente na vida dele. Isso aqui é um exemplo aqui de economia que eu falei para vocês, só para vocês verem como é que funciona. Olha só, tem duas empresas aqui, ó, em Live, aqui de Minas, né? E a Raizen, uma oferecendo 59 mil por ano de economia, a outra 56 mil reais por ano de economia. Só para trocar de contrato, gente, sem investimento nenhum, zero. É igual o celular, trocar por um plano melhor. Né? A energia é a mesma que chega, porque isso aqui é só... Eles despejam na rede lá, a energia chega aqui do mesmo jeito. Ah, e se esses caras quebrarem, se esses caras saírem fora? Você vai continuar a voltar com a conta normal, porque a concessionária vai continuar te fornecendo do mesmo jeito. Então, não tem por que não fazer, entende? E aí, para fechar, galera, eu queria mostrar para vocês como que a gente acha que vocês devem trabalhar com a tecnologia de auditoria digital. A gente sempre propõe trabalhar com ciclos de melhoria, né, no conceito de qualidade mesmo, né, um conceito de PDCA, onde a gente consegue evidenciar para o nosso cliente que o nosso trabalho tem valor. Né? Com o nosso trabalho, eu falo em trabalho de vocês, né, do profissional da contabilidade. Então, como é que funciona? Você pega a auditoria digital, faz um diagnóstico, né? Lembra que aquele exame de sangue lá. Beleza. Fui lá, peguei as obrigações acessórias do meu cliente, cheguei lá e olhei elas meio que com o olho da fiscalização, que é isso que a auditoria digital faz. Ela simula uma malha e aí você vai ver os problemas que foram detectados lá. Muito bem. Aí tem problema bobo e tem problema grave. Concorda comigo? Tem problema que acende a luz vermelha, tem problema que acende a luz amarela e tem problema que é verdinho. Muito bem. Obviamente, eu vou priorizar os problemas mais graves. Então, eu vou classificar esses problemas. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esses problemas e vou começar a investigar a causa raiz desses problemas. Por que que isso está acontecendo? Tem até uma técnica que chama 5 porquês. Não sei se vocês conhecem a técnica. Você começa a fazer. Por que que isso está acontecendo? Ah, é porque o cadastro não está atualizado. Por que o cadastro não está atualizado? Ah, é porque fulano não tem tempo. Por que fulano não tem tempo? Ah, é porque custa caro contratar outra pessoa. Por que custa caro contratar outra pessoa? Aí você começa. No quinto porquê, se você não chegou na causa raiz, tem alguma coisa errada. Né? Você vai chegar. Qual que é a verdadeira causa daquele problema? E aí você vai fazer o quê? Vai montar um plano de ação para atacar a raiz da causa, para aquele mato não voltar a crescer. Você sabe que se só cortar por cima ali, a raiz está, e aí aquele problema vai voltar a brotar. Né? Então tem que atacar lá embaixo. Aí eu faço um plano de ação, executo o plano de ação e traço com o meu cliente uma rotina de controle. Porque o negócio não é só ficar achando problema. A auditoria digital, na verdade, a gente torce para não achar problema daqui para frente. Então não é que a gente não tem valor, a gente só está assegurando que as coisas não voltem a acontecer. Né? Igual seguro de carro, é melhor não usar, né? É melhor ter, mas não usar. E aqui também. Então, o ideal é que a gente rode e não detecte problemas, mas no mês que vem nós vamos rodar de novo para garantir que não tem problema. E assim sucessivamente. Então, você faz esse ciclo e você se torna presente na vida do seu cliente. Você se torna ali uma pessoa importante, interessante para a empresa, porque você está ali cuidando dela. E aí, galera, com isso vocês têm mais valor agregado para vocês, vocês conseguem ter uma atuação muito mais estratégica nas empresas que vocês atuam, né? Vocês fatalmente começam a fugir da guerra de preço, porque quem tem valor percebido, o cliente, quando a gente acha que a pessoa é especialista e que a pessoa entende que resolve o nosso problema, preço começa a deixar de ser relevante. É o que a gente faz também. Eu gosto do exemplo de medicina, que é muito prático, né? Quando você está com uma doença grave, aí você fala, pô, tem um médico lá que o meu plano não cobre, mas esse cara que pode resolver o meu problema. Você vai lá e paga R$ 1.500 uma consulta dele, por mais que seja caro. Mas você, na verdade, tem um bem maior para, né, defendendo. Se você consegue causar essa percepção para o seu cliente, ele começa a te pagar mais, sim. E você começa a fugir daquela guerra de preço e não começa a ser ameaçado por alguém que tenta roubar ele aí por R$50 a menos, por R$70 a menos, R$200 a menos, né? Ele fala, não, por R$200 eu vou largar o meu assessor aqui, que, poxa, esse cara já conseguiu, só que ele conseguiu de economia para mim, ou de redução de risco aqui para mim, nossa senhora, já se pagou durante 20 anos. Então, eu vou ficar com ele, porque esse cara é um cara estratégico para mim. Então, é isso. Eu acho que é muito sobre valor percebido, é sobre criação de autoridade, é sobre criação de credibilidade junto à nossa base de clientes, utilizando a tecnologia como aliado. Porque se a gente não tiver a tecnologia como aliado, a gente corre o risco de ser atropelado.
né, por quem esteja utilizando tecnologia. Tá bom, pessoal? É isso, a nossa apresentação. Eu convido eu posto conteúdo diário, enfim, eu faço um trabalho também educacional sobre isso, porque eu acho muito importante levar esse conhecimento aí para as pessoas, tratando disso como uma forma de diferenciação. Quem não me segue, meu @ é empreendedor tributário, vai ser um prazer tê-los lá. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. E agora vamos bater um papinho, né? Isso mesmo, doutor Frederico. Nós que agradecemos a sua participação, conteúdo muito relevante, professor Moreira. Olha, realmente magnífica palestra, dados importantíssimos que nossos alunos e também, digamos, aqueles que irão participar desse congresso poderão realmente tirar proveito de todas essas informações. Apenas nós, professores, muitas vezes nós falamos exatamente esse conteúdo da forma diferente do que você abordou. Mas eu fico contente até do que você colocou. Eu lembrei de um aluno nosso, ano passado, que fez um TCC e ele foi promovido a gerente porque ele entrou com planejamento estratégico de uma empresa que mudou completamente o sistema tributário da empresa. E olha, eu fiquei muito contente com a evolução que ele nos deu. Mas, de qualquer forma, doutor Frederico, eu agradeço em nome do Uno Salesiano que você tenha uma nova oportunidade de estar aqui conosco, né? E, se der, realmente, né, nós vamos fazer um outro convite no futuro para que você possa até vir aqui pessoalmente para dar uma palestra para nós. Obrigado. Com o maior prazer, professor Moreira. Eu converso bastante com a professora Cleide, ela sabe que eu acredito demais no ensino, a educação é um dos pilares aqui da empresa, e tecnologia, por tecnologia, não é nada se as pessoas não tiverem educação, se as pessoas não tiverem base de conhecimento. Isso é um erro que as pessoas cometem de achar que vai comprar um sistema, apertar um botão e está tudo resolvido. Pelo contrário, não vai resolver nada. Agora, a união entre a educação e a tecnologia, quando a pessoa sai com uma boa base e depois com ferramentas adequadas para tornar esse conhecimento exponencial e poder ser aplicável e escalável, aí ninguém segura, né? Então, vai ser um prazer estar com vocês aí, fico muito honrado com os convites. Ok. Tá, eu agradeço e vamos continuar a nossa parceria junto com os nossos acadêmicos. Okay. Com certeza. Ok. Mais uma vez, então, obrigado e até a próxima. Até a próxima.